O livro aqui é para crente. Isso aqui não é jejum intermitente para emagrecer, tá? Ah, pastor, vou comprar para emagrecer. Eu profetizo que você vai engordar. Isso aqui é para você ficar espiritual. Quem entendeu diz amém. Tem um outro lá sobre quem é casado aqui, diga amém. Amém. Nossa, irmão. Quem é casado, diga amém. Amém. Falsidade, só Jesus. Tem um livro ali sobre oração pelo casamento. Tem gente que ora por tudo, mas não ora pelo casamento dele. Ora até pelo casamento dos outros. Mas às vezes não ora pelo dele, esse livro vai te ajudar. Qualquer livro é R$30, você vai abençoar. Meu ministério, eu criei um programa lá em casa, criança esperando. Eu tenho 2 meninos, espera leite, pode dar nome, você vai me ajudar nisso. Em nome de Jesus. Levítico capítulo... Cadê o tecladista? Rapaz, se tu me abandonar, vai dar ruim para nós dois. Não larga eu não, varão. Larga eu não. Vem comigo. Eu gosto de pregar com um tecladista assim, tangendo, sabe? Eu tenho uma unção meio de Eliseu. Se não tanger a harpa, o profeta não funciona. E eu gosto desse negócio, viu? Quem não gosta é ele, tem que ficar o culto todo tocando. Me ajuda aí que Deus vai te recompensar. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Quem concorda, diga amém. Amém. Pronto, já está abençoado. Levíticos 6, 12, 13 está escrito assim. Se você tiver com sua Bíblia, olhe para ela, ou então olhe para o telão. O fogo que está sobre o altar arderá nele. Não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto e queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Vamos lá, eu vou contar até 3, verso 13, todo mundo repete bem alto. 1, 2, 3, vamos? O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Isso, agora me empreste a sua atenção. O livro de Levítico retrata algumas leis que foram dadas por Deus a Moisés, a fim de que a nação de Israel pudessem vivenciar essas leis, que essas leis envolviam não só, por exemplo, quando falamos de lei, pensamos só em 10 mandamentos, mas na verdade, nas leis que incorporavam, englobavam a nação, Moisés recebeu do Senhor 613 leis, que deveriam ser observadas e vividas por aquela nação. E dentre elas estavam leis morais, estavam leis a respeito de como se purificar, dependendo da situação, por eles estar no meio de um deserto, e também estava a lei, principalmente a respeito do culto e do tabernáculo. Porque o tabernáculo que Moisés recebe, uma planta dele, para poder fazer culto ali com o povo no deserto. E a Bíblia diz que quando o acampamento parava, o povo tinha que montar esse tabernáculo, assim como se montava o acampamento. Quando a nuvem da glória de Deus se movia de novo, desmontava-se tudo e seguia aquela nuvem, porque Deus estava dando direção para o povo e eles moviam-se de acordo com a nuvem e a coluna de fogo que estava ali, guiando o seu espaço. Então, se montava esse tabernáculo móvel, a fim de que eles pudessem cultuar ao Senhor. Esse tabernáculo, para quem não sabe, ele é uma tipologia a respeito de Cristo Jesus. Se fôssemos ficar aqui falando de cada utensílio, de cada detalhe, de tudo aquilo que nele existia, representando Cristo na sua tipologia, ficaríamos aqui a noite toda. Mas, por exemplo, Jesus Cristo disse no Evangelho de João, eu sou, várias vezes ele disse a expressão eu sou, e numa delas ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus estava dizendo, eu sou as 3 entradas do tabernáculo, porque a entrada do pátio era chamado de o caminho, a entrada do lugar santo era chamado de a verdade, e havia um véu que separava o lugar santo, que era chamado de vida. Tanto é que o sumo sacerdote que entrava ali uma vez por ano, ele deveria entrar com uma corda amarrada na cintura e com campainhas de romã amarrada na orla do seu vestido, porque caso ele morresse lá dentro, ninguém poderia entrar para tirá-lo, deveria se arrastar para fora, porque no lugar santo dos santos, onde estava a arca da aliança, que é o símbolo da presença de Deus, não se podia entrar em pecado, e o sacerdote que entrava ali, ele
entrava apenas uma vez por ano para pedir a Deus remissão dos pecados daquele povo. Então Jesus está dizendo: eu sou as 3 entradas do caminho que leva até o Pai, e ninguém consegue chegar até o Pai se não passar por mim, porque todo tabernáculo é uma tipologia a respeito de Cristo. Inclusive a Arca da Aliança, que estava no lugar santo, também representava a pessoa de Cristo, feita de madeira de acácia, coberta de ouro. Madeira de acácia era madeira pequena, vermelha e cheia de nó, e o ouro representando o lado divino. A madeira, o lado humano, o ouro, o lado divino. Dentro desse caixote que estava ali, que era a Arca da Aliança, tinham 2 querubins, ligados com as asas embaixo, com os joelhos em cima, representando o que Cristo diz, que o que ligar na terra será ligado no céu. Dentro do caixote tinham 3 coisas sagradas: um pote de maná, as tábuas da lei e a vara de Arão que floresceu. E se você observar, todos os detalhes do tabernáculo e da arca que estava ali representava Cristo. E aí eu quero te chamar a atenção para algo, porque quando o homem trazia um animal sem mancha, sem defeito, sem mácula, para oferecer, para pedir perdão ao Senhor pelos seus pecados, ali na entrada do lugar, que era o pátio daquele tabernáculo, estava um altar, e esse altar era chamado altar do holocausto. Ali tem uma representação de sacrifício, de renúncia, de abrir mão. Então isso me faz entender que o primeiro caminho que o homem inicia para encontrar Deus é o caminho do altar do holocausto. É ali que você abre mão da mentira, do pecado, do adultério, do roubo, de tudo aquilo que não presta, que não vale nada, e vai então se oferecer como um sacrifício para começar uma jornada e encontrar a presença de Deus. Quando o homem passa por esse pátio, que ele passa pelo holocausto, logo à frente ele vai encontrar uma pia. Essa pia era feita de bronze, foi feita com os espelhos das mulheres. Por quê, pastor? Porque toda vez que fossem lavar as mãos ali, automaticamente no fundo da pia refletia a imagem de quem estava lavando as mãos. E isso representava o quê? Que você não tem autoridade para julgar o erro dos outros se você também é pecador. Não julgue alguém porque o que ele fez é diferente do que você fez, porque ninguém deve julgar a ninguém, ninguém deve tomar conta do que o outro está fazendo. Cada um dará conta de si para Deus. A única pessoa que tem autoridade para observar, orientar, corrigir é o líder. Fora isso, você só precisa cuidar da sua vida para que você não caia, porque quando você olha para ali, você vai perceber que você é tão falho, tão pecador como quem você anda julgando. Então na pia Deus estava ensinando: não julgue ninguém, porque qualquer dia isso pode se voltar contra você. Aí o homem entrava no lugar santo. No lugar santo tinham 3 utensílios: a mesa dos pães, o candeeiro de ouro e o altar do incenso. A mesa dos pães representa a palavra, candeeiro de ouro a chama do Espírito. Já o altar do incenso é totalmente diferente do altar do holocausto, porque ali se oferecia ofertas aromáticas em forma de adoração. O sumo sacerdote pegava o incenso e com aquele incenso ele perfumava todo aquele ambiente, representando a adoração. Deus não come, ele cheira o perfume suave daquilo que subia do altar do incenso. Quando aquele lugar era tomado pelo incenso daquele altar, a adoração era tomada ali. O homem estava então, o sumo sacerdote, preparado para entrar no Santo dos Santos e se encontrar com Deus Todo-Poderoso. Aí o que eu quero chamar a sua atenção é que há todo um trajeto para o homem chegar até a Deus, mas começa no altar do holocausto. Agora vamos fazer o caminho inverso, porque no caminho inverso a arca representa Cristo, e no caminho inverso é Cristo saindo do Santo dos Santos, passando pelo lugar santo e vindo até o pátio. Filipenses capítulo 2 diz que ele, sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, tomando forma
forma de servo. Jesus na terra era onipresente, onisciente, onipotente. Ele tinha os atributos, mas não fazia questão de usá-los, porque ele abriu mão. Ele disse: Pai, eu tenho a onisciência, mas não vou usá-la. Tenho a onipresença, mas não vou usá-la. Tenho a onipotência, mas não quero usá-lo. Por quê? Porque eu estou abrindo mão disso para me tornar um homem perfeito. Então ele sai do lugar santo, do santo dos santos, passa pelo lugar santo, e aonde Jesus vai encerrar a sua jornada para salvar a humanidade? No altar do holocausto. Por quê? Porque a cruz representa o altar do holocausto, onde Cristo pagou o preço que ninguém podia pagar, onde Cristo pagou o preço que ninguém tinha condições de pagar. O que eu quero dizer? O homem, para ir até Deus, tem que começar no altar do holocausto, e Deus, para salvar esse homem, deu o seu filho, entregou no altar do holocausto. E aqui vai uma palavra: você não está aqui porque é bonitinho, porque é bonzinho, porque alguém achou você a coisa mais fofa de Jesus, porque teu parente era crente, tua avó era crente, bisavó era crente. Não, não, você está aqui porque um dia Jesus deu a vida dele lá naquele lugar, para que você tivesse vida eterna com ele para sempre. Então isso é evangelho. O que é evangelho? É eu renunciando para aceitar o sacrifício que ele fez, porque eu não tinha condições de pagar, mas ele veio e pagou. Aí você vai para esse altar de holocausto. Ele era feito de madeira, representa o lado humano de Cristo. Coberto de metal, representa a justiça de Deus. Diga comigo: Deus é misericordioso, mas ele também faz justiça. A justiça diminuiu. Quer um conselho? Lá vai. Diga comigo: quando Deus resolve fazer justiça, ele abre mão da misericórdia. Então diga para alguém: se eu fosse você, aproveitava enquanto a misericórdia está ativa, porque o dia que ele descer com juízo, a misericórdia não funciona mais. Pastor, o que você está dizendo? Peça perdão para quem você tem que pedir enquanto a misericórdia está ativa. Se conserta com quem tem que consertar enquanto a misericórdia está ativa. Faça tudo que tem que fazer enquanto a misericórdia está ativa, porque o dia que ele for aplicar juízo, não adianta pedir misericórdia. Não adianta. Então esse altar apresenta que o mesmo Jesus, que é amor, ele também é um Deus de justiça. E há quem diga: a justiça de Deus tarda, mas não falha. Não, ela não tarda e nem falha, ela chega na hora certa. E não se preocupe, independente do que está acontecendo, do que fizeram, traíram, falaram mal, foram infiel. Porque deixa eu abrir um parênteses aqui. Tem gente que é fiel a Deus, mas não é leal ao próximo. Então fidelidade e lealdade são coisas diferentes. Tem gente que é fiel a Deus, mas não é leal a você. E fique tranquilo, todo mal que intentaram contra você, uma hora Deus para fazer justiça. Moisés deixou o egípcio enterrado, fugiu 40 anos. Depois de 40 anos, Deus apareceu na sarça e falou: volta para o Egito. Ah, não. Você acha que Moisés está com medo de ir para lá porque é gago? Porque é isso, que aquilo? Não, ele está com medo de ir para lá porque ele deixou um negócio enterrado lá. E Deus disse: não adianta fugir não. Você fugiu. Agora vai ter que voltar para resolver. Por quê? Porque não adianta fugir. Uma hora a justiça te encontra e ela vai ser feita. Sumiu glória, entendi. Então Deus é justiça. Esse altar tem a mesma medida. Ele é um caixote quadradinho, com a mesma medida, representando o quê? Que o sacrifício que seria feito nesse altar, ele serviria para os 4 cantos da terra, porque todo o sacrifício que vinha sendo feito, servia para a pessoa que fez, ou que levou o animal, ou a família que levou o animal que era ali sacrificado. Agora o sacrifício de Jesus foi feito uma vez só para toda a humanidade. Só que Deus vai dar uma ordem sobre esse holocausto. Olha o que Deus está dizendo para Moisés: Moisés, reúne a família de Arão e avisa para eles que eu vou acender um fogo nesse altar. E depois que eu acender um fogo nesse altar, ele não pode mais se apagar. Ele falou: e tem mais. O sacerdote todo dia tem que remover a cinza e colocar a lenha. E vamos começar a repartir. Primeiro lugar, olha o que Deus vai dizer nos detalhes do texto. Ele diz: eu acendo, mas o sacerdote
todo dia tem que remover a cinza, colocar a lenha para manter o fogo. Quem acende o altar? Vamos lá, quem acende o altar? Está fraco, quem acende o altar? Deus acende o altar. O que é fogo estranho na igreja? É quando alguém quer acender um fogo que não vem dele. Tem gente que quer forçar um fogo que não tem. Um fogo que não faz parte da vida dele. Isso é fogo estranho. É movimento criado por homem que não chega a lugar nenhum. Pastor, descobri que tem uma igreja ali que está revelando até o nome do pica-pau. Pastor, descobre até o que eu tenho na bolsa. Ok, se for de Deus, permanece. Se não for, sabe quem deu esse conselho? O camarada, quando começaram a perseguir a igreja primitiva, o camarada falou, se for de Deus vai permanecer, se não for, vai acabar. E fogo estranho é assim, ele começa, faz um estardalhaço, mas daqui a pouco apaga. Por quê? Porque não é de Deus. Agora o que Deus acende, ninguém apaga. Agora eu, Alain Miranda, queria entender o que passa na mente de um Deus que é autossuficiente. Deus não precisa de mim nem de tu. Deus não precisa de pastor, não precisa de igreja, não precisa de tocador. Ele não precisa de ninguém. Quem consegue entender isso? Eu fico olhando uns crentes porque, Senhor, hoje eu estou chateado e eu não vou dar nenhum glória para tu. Hoje eu estou dizendo, até abre e bate palma para mim, você acha que eu estou preocupado contigo? Eu tenho um serafim me adorando aqui 24 horas e você acha que um glória teu vai mudar o meu dia? Ele não precisa da gente. Mas sei lá por que motivo, um dia eu vou perguntar para ele pessoalmente, sei lá por que motivo ele não precisa da gente, não depende da gente, não precisa da nossa ajuda, mas ele disse, eu quero trabalhar com você. Porque ele poderia dizer, eu acendo, eu cuido e eu resolvo, mas ele disse, eu acendo, mas quem remove a cinza é tu. Eu acendo, mas quem põe a lenha é você. Então o nosso trabalho é em conjunto. Depois que eu acender, não pode apagar mais. E lá vai. Por que Deus mandou remover a cinza? Primeiro lugar, porque cinza não pega fogo. Vai lá colocar fogo onde está com cinza. Não pega. Para pegar fogo tem que tirar a cinza para tentar acender, seja o carvão, a lenha, o que for. Por que Deus mandou tirar a cinza? Porque cinza não pega fogo. Quando você olha para alguém na igreja, mas que o fogo está caindo, ele está com cara de paisagem, você pode olhar, é um cinzeiro. Por quê? Porque quem está no cinzeiro não sente nada, não resolve nada. Agora, quem é lenha, o fogo pega. Segundo lugar que Deus mandou tirar cinza, é porque a cinza que era removida de manhã, ela tinha queimado a noite toda. Então diga comigo, o que queimou a noite toda não serve mais. Por que Deus mandou tirar a cinza, pastor? Porque o que queimou ontem não presta para hoje. Aí ele disse, pastor, eu me lembro que em 2000, não pastor, foi nem 2000, foi 1948, eu recebi uma faísca de glória. Pastor, eu me lembro que numa vigília lá em 1999, eu falei metade de uma língua estranha. Pastor, semana passada eu vi uma pena, nem sei se era de anjo ou de galinha, mas eu vi algo. Irmão, eu lamento te informar, o que você recebeu ontem já queimou e já virou cinza. É por isso que Deus é Deus de todo dia. Para de viver de experiência do passado, porque a experiência do passado serviu para aquele tempo. O que você viveu de experiência com Deus para aquele tempo, serviu para aquele tempo. Para agora, Deus está dizendo, eu tenho coisas novas para fazer na sua vida. Vai doer, mas vamos lá. Vocês põem um tema difícil, mas vamos lá. A Bíblia também deixa claro. O que, pastor? É que para remover a cinza tem hora. O que o texto diz? Que a cinza tem que ser removida meia-noite? De tarde? Na hora do almoço? Qual é o horário? De manhã. O que Deus está dizendo aqui? Acordou? Antes de ir lá, meu filho, lá fazer suas coisas, tomar seu café, correria para ir para a escola, para ir não sei para onde, para ir trabalhar, para cuidar da vida. Visita o altar primeiro. Pastor, eu posso orar a qualquer hora? Pode, mas para limpar o altar tem que ser de manhã. Eu vou te falar por que na prática.
Você acordou cedo, levou o menino para a escola, ainda indo para a escola, tomou uma fechada. Irmão, dos 7 demônios que saíram da tua vida, 3,5 já está querendo voltar. Que a ira vem, e vem aquela coisa, se fosse antigamente, irado. Por quê? Porque você acordou e foi fazer os seus afazeres. Agora vá orar primeiro. Se a pé abençoa, diz que o Senhor te abençoe. É por isso que Deus está dizendo, primeiro você vem falar comigo, depois você vai resolver suas coisas. Sabe por quê? Porque tem gente que sai para resolver as coisas e chega no final do dia estressado porque não conseguiu resolver nada e vai reclamar com Deus que não conseguiu resolver. Aí Deus está dizendo, tivesse falado comigo primeiro, tinha dado certo. Pastor, mas eu não oro de manhã, que eu não tenho tempo. E é quem é que tem? Ninguém tem tempo para nada, irmão, a gente cria o tempo. Pastor, eu acordo 5 horas para ir trabalhar, acorde 4. Não, passou 4 horas, já estou nativa, acorde 3. Não, passou 3 horas, então não dorme. Não sei se você vai dar muito glória não, mas vai dar certo. Está na hora de você parar de tratar Deus como a tua última opção. Eu uso uma conjectura da mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz que ela gastou tudo que tinha com os médicos. Quando ela não tinha mais nada para gastar, ela foi até Jesus. E ela saiu o quê? Curada. Se ela tivesse procurado Jesus primeiro, não tinha gastado nada, estava curada e rica. Mas como procurou por último, estava curada e pobre. Então temos que parar com isso. Ele está dizendo, acordou, remove a cinza. Põe a lenha. Por quê? Porque eu mantenho o fogo. Agora a pessoa chega em casa, você pode ver, a maioria dos horários que a gente marca para orar é que hora? À noite. Na igreja? À noite. Não sei aonde, vamos no monte? À noite. Vamos fazer não sei o quê? À noite, à noite, à noite. A gente quer fazer tudo primeiro para depois orar. Só que tem dia que você chega em casa tão estressado, você não quer ouvir nem voz de menino. Aí você vem me dizer que você vai ouvir a voz de Deus? Você não quer ouvir nem teu marido, nem teu filho que ama? Você vai tirar tempo para orar estressado, cansado. Você quer tomar um banho, dormir, relaxar. E de tanto relaxar, você está relaxado. Então olha para o seu irmão e diga para ele, larga de preguiça e vai orar cedinho, viu? Cedinho. Por quê? Porque mesmo que você não vá, ele está lá te esperando. Então ele diz, todo dia de manhã remove a cinza e põe a lenha. Pastor, o que é a lenha? Vou te dar 3 só, para a gente não demorar. Primeiro lugar, Jeremias disse assim, um dia eu queria largar de ser profeta. Afinal de contas, eu estava profetizando, um monte de falso profeta contra mim. A maioria das profecias dele só se cumpriu depois que ele morreu. Então Jeremias já estava com o ministério sendo um peso, não querendo mais. Ele disse, mas quando eu pensei em parar, a tua palavra veio e ardeu nos meus ossos, como um fogo. E eu disse, eu tenho que continuar. Então a primeira lenha que vai manter você aceso é a palavra. Por quê, pastor? Porque deixa eu te dar uma notícia. Se tem alguém que conhece a Bíblia mais do que nós, se chama diabo. O diabo conhece a Bíblia mais do que nós. A diferença é que ele não conhece para viver e nem para praticar, ele conhece para distorcer. Porque quando a gente fala em diabo, tem gente que até mesmo, nossa pastor, não fala diabo não, fala adversário. Eu devo lá alguma coisa para o cão, irmão? Inclusive esse dia eu fui num lugar aí, vi uma obra de bruxaria lá em Laranjeira, pastor Boni. Aí estava uma bruxaria lá. Aí eu olhei e falei, oxi, a galinha era de borracha. Falei, o negócio está tão feio que o cão está querendo enganar o cão. Borracha, irmão. E eu ri, foi demais. Ri, mas falei, sangue. Mas escute, a primeira ideia que a gente tem do diabo é que diabo é capa preta, zóio vermelho, não sei o que. A Bíblia diz, a minha é sua, está escrito aí, você pode não ter lido, que não anda lendo, mas está escrito, que se for necessário, ele se transforma em um anjo de quê? Aí você olha e diz, nossa, que anjão, vai ver um diabão. Então não se iluda. Vou te dar um exemplo, lá no deserto, Jesus jejuando, orando, consagrando, porque o diabo sabe te atacar quando você está fraco, mas ele sabe te atacar quando você acha que está forte.
Aí a minha ideia, pô, já que o diabo está lá, quer derrubar Jesus, vamos arriar um despacho aqui, vela preta, vermelha, azul, amarela, galinha, foi isso que ele fez? Não, o diabo chegou lá e começou a citar textos bíblicos para Jesus. Ele diz, está escrito. Aí Jesus dizia, mas também está escrito. E ele de novo, está escrito. Jesus diz, mas também está escrito. Porque crente que tem a lenha da palavra, a conversa fiada do diabo não engana ele. Crente que tem a lenha da palavra não cai em conversinha fiada de gente que quer distorcer a Bíblia para alimentar seu pecado. Crente que tem a lenha da palavra, quando alguém vem para distorcer aquilo que Deus não disse, ele diz, você leu, mas você leu antes, leu depois, que está escrito. Porque quem tem a lenha da palavra, o diabo não passa a perna. Então está na hora da gente parar e ficar o dia inteiro, irmão, passando telinha para cima e começar a passar as folhas da Bíblia para o lado. Por quê? Porque lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. A tua palavra é a palavra que te levanta, é a palavra que te ergue, é a palavra que te sustenta, é a palavra que te mantém de pé. Quando vem a luta, revelação não segura crente, cura não segura crente. Mas a Bíblia diz que aquele que está edificado sobre a rocha é aquele que guarda a palavra. Então está na hora de você tirar um tempo do seu dia. Para quê? Para ler e prosseguir em conhecer ao Senhor. Que a Bíblia é o único livro que toda vez que você lê, ela tem uma revelação diária para a sua vida. É incrível, irmão. Qualquer livro que você lê vai ser o mesmo assunto. Você vai ler o livro e lembrar de algo que não leu. Agora a Bíblia não. Todo dia que você lê ela vai atender a necessidade do que Deus quer falar com você hoje e amanhã e assim sucessivamente. Então põe a lenha da palavra, que ele mantém o fogo aceso em você. Segundo lugar, é o beabá da igreja. O que mantém o crente aceso, pastor? Diga comigo, jejum. Pela fraqueza da fala é sinal que não faz. Diga comigo, jejum. Pastor, o que é jejum? Na versão Alain Miranda corrigida, é passar fome. Passar fome. Eu vou quebrar uns misticismos sobre jejum. Por exemplo, alguns diziam que quando está jejuando não pode sentir fome. Eu falei, vai sentir o quê? Alegria? Lá no interior dizia que nem escovar o dente podia. Eu falei, isso aí é os que expulsa demônio, que só de abrir a boca ele já sai. Mas essa aqui você já ouviu. Quando está de jejum não se pode falar para, porque se falar para alguém o jejum está quebrado. Aí sabe o que anda acontecendo? Um monte de gente mentirosa. Está jejuando e mentindo, quebrou do mesmo jeito. Porque chega na casa de alguém, quer um cafezinho? Você quer a miséria do café, irmão? Mas você está de jejum? Aí eu assim, quero não. Mentiu, irmão. Quer almoçar? Não, quero não. Porque não pode falar. Você imagina o sofrimento do pastor. Porque pastor, aonde chega, o povo quer dar comida. Sei que negócio é esse. Eu, quando dirigi uma congregação em Cachoeiro do Mirim, eu tive que jantar 3 vezes numa noite só. E pensa num sacrifício, irmão. Não, pastor, dê um café aqui. Aí café. Não, meu pastor, não, pedi isso. Então escute, você vai mentir? Não. O problema não é falar, irmão. O problema é a intenção que você fala. Por exemplo, Jesus jejuou quantos dias? Quantos dias? E como é que você sabe? Como é que você sabe? Então ele contou para alguém. Aí esse dia um irmão gritou assim, não, pastor, o Espírito Santo revelou. Eu falei, então fez a fofoca. Porque deixou escrito. O problema não é falar, é a intenção. Porque tem gente, pastor Paulinho, diz assim, pode trazer os paralíticos. Aleluia, que eu estou 15 dias de jejum. Como se jejum curasse alguém. Quando você jejua, não é Deus que fica mais poderoso, é você que fica menos carnal. O poder de Deus não muda porque você jejua ou ora. O poder dele é o mesmo. Ele é Deus ontem, hoje e eternamente. O que muda é a tua sensibilidade.
Então não é Deus que muda quando eu jejuo, sou eu que mudo e me adapto ao que Ele tem preparado para a minha vida. Agora vai. Pastor, por que eu tenho que jejuar? Primeiro motivo: Jesus era filho de quem? De Deus. Jesus tinha pecado? Problema financeiro? Jesus não tinha nem banco, irmão. Sabe o que era o banco dele? O peixe. O dia que ele precisou de uma moeda para pagar tributo, ele falou: vai lá pescar, o primeiro que vier arranca a moeda e paga. Jesus não tinha nenhum tipo de problema, ele é Deus, ele é perfeito. Mas Jesus jejuou quantos dias? Mesmo não tendo nenhum pecado, dificuldade, problema, nada. Se Jesus, que não tinha pecado, não tinha doença, não tinha problema financeiro, não tinha problema familiar, não tinha problema com o vizinho, não tinha problema com parente, não tinha problema com sogra, não tinha problema com ninguém, porque nem casado ele era, e não tinha problema nenhum com mulher, com nada, ele jejuou 40 dias, mesmo sendo perfeito. Imagine você que já passou por cada uma hoje. Já estressou hoje, já quis mandar a gente embora da tua empresa hoje, já quis pedir demissão do serviço hoje, está enfrentando dificuldades que dia 10 passou, não conseguiu pagar os boletos, não conseguiu nada e não jejua. Pastor, não me convenceu, então vai. A Bíblia diz, a minha e a sua, que existem caça de demônios que só sai. Quem sabia disso? Quem sabia disso? E por que você não está jejuando, irmão? Olhe para o seu irmão aí, sei que você não gosta disso, mas se não olhar, tu vai ficar cego. Olhe para ele e diga assim: alguns espíritos malignos ainda não saíram do teu caminho por culpa sua. Diga, porque se você tivesse jejuando, Jesus disse que esses demônios, essas caças de demônios já teriam ido embora. Então vai jejuar, irmão. Pastor, vim na igreja hoje, ouvi falar de jejum, esse assunto é do passado. Eu digo uma coisa para você: o jejum, se você for olhar pela Bíblia, um jejum de 3 dias na água resolveu a vida de Esther e do seu povo. 3 dias sem alimento. Coisa simples. Elias jejuou 40 dias, Moisés jejuou 40 dias, Jesus jejuou 40 dias, outras pessoas na Bíblia jejuaram 40 dias. Tem gente que só de pensar em 40 dias já está com fome. E jejuar é espiritual, irmão. O diabo é o maior interessado em que você não jejue. Você quer ver uma coisa? Às vezes você acorda cedo, vai resolver sua vida, resolver suas coisas. Passa o dia todinho trabalhando, a correria, e não dá tempo nem de almoçar. Quando você vai almoçar, já é que hora? 4 horas da tarde, você diz: se eu soubesse, tinha abrido um mistério. Mas vai jejuar. 6 horas da manhã você está: Senhor, estou abrindo. 6h10 o estômago está, estou com fome. Estou mentindo? Por quê? Porque é espiritual. Sua carne não gosta de jejuar e o diabo também não quer que você jejue. Agora eu vou te contar um fato verídico. Todo ano no carnaval, eu prego uma igreja aqui na Barra do Riacho. Pastor que é amigo meu em Aracruz. E esse ano nós terminei de pregar, Jesus curou algumas pessoas e nós estávamos comentando sobre cura divina na hora da janta. E quando estávamos comentando sobre isso, ele falou assim: rapaz, o jejum é tão poderoso que as pessoas não entendem o valor que ele tem. Ele falou: a minha irmã estava com câncer. Eu levei ela para fazer a quimioterapia. E foi tão agressivo para ela, que ela ficou 1 semana deitada na cama, não conseguia comer, não conseguia fazer nada. Ela me ligou e falou assim: meu irmão, eu não vou mais fazer a sessão. Se Deus não me curar, que Ele me leve. E ele falou: eu não quis me meter nisso, porque ela já tem idade para decidir o que quer fazer da vida. E ela falou: mas eu vou abrir um jejum. E ela ficou 3 dias só na água. Quando ela encerrou no 3º dia, ela estava curada. Curada, perfeita.
Então a gente precisa começar a usar as armas que Deus nos deu. E Ele está dizendo: se você jejuar, eu mantenho o fogo aceso. Porque o jejum vai fazer você se tornar mais sensível à voz do Espírito. O jejum vai fazer você ter domínio sobre a sua carne. O jejum vai fazer você ter domínio sobre a sua vida. E quando você consegue dominar isso, automaticamente você passa o controle disso para a mão de Deus. Então, pelo amor de Deus, vai jejuar. A Bíblia diz que os filhos das trevas são o quê? Rapaz, vocês sabem tudo, né? Os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da... Você sabia que lá na outra religião, lá do outro lado, que eu não vou citar o nome, o povo faz muito mais sacrifício de jejum do que nós aqui? A gente fica trancado dentro de quarto escuro, comendo o que nem sabe. E aquele alimento é o único, às vezes é sangue de animal. Sabe para que eles ficam ali? 30, 40, 50 dias, às vezes sem comer nada, para receber um guia. Um guia. Você tem o guia. E você não tem coragem de massacrar essa carne para poder o Espírito Santo fazer parte de você. Então olha para o teu irmão e diga para ele: vá jejuar. Terceiro lugar, o que vai manter o fogo aceso? Diga comigo: oração. Amém, igreja? Uma coisa que está assumindo, irmão, se eu pregar sobre oração hoje, amanhã, semana que vem, o ano que vem, o mês que vem, daqui a 10 anos, ela será tão atual como hoje. Por quê? Porque tudo que o povo não quer fazer mais hoje é orar. Há um silêncio na igreja. O povo não quer orar. Por que não quer orar? Porque descobriu que é melhor pedir oração para os outros. Então, na verdade, você já nem ora mais, você fica mandando recado para Jesus. Aí o fulano vem orar e diz: ô, fulano falou comigo na estrada, mandou recado. O recado sempre chega atravessado, irmão. Eu lembro quando a vovó mandava comprar sal, eu chegava com farinha. Porque no meio do caminho as coisas se perdem. Ei, quem tem que orar é você. É você que tem que orar. A minha oração não vai remover a cinza do teu altar, não. É a tua que vai remover do teu altar. Agora, a nossa geração não quer orar mais. Eu me lembro que eu nasci na igreja no interior de Cachoeira do Mirim. Nossos cultos começavam às 19 horas e era oração de joelho até 7h30. Depois de 7h30 ainda up e o culto rolava. Aí sabe o que eu acho lindo? É que no culto da oração de 7 a 7h30 dava 10. No culto à noite, depois de 7h30, 200. E esse mesmo povo ia para esse culto pedir vitória, só não queria dobrar o joelho meia hora. Então a nossa geração não gosta mais de orar, irmão. E sabe qual é o problema que está acontecendo no nosso meio hoje? E eu falo isso de modo geral. É que as igrejas estão mudando o seu ritmo, pegando palavras de efeito, coisinhas bonitinhas. Vocês são o love de Cristo. Deus vai te dar vitória, vai te abençoar, vai fazer, vai acontecer. E me perdoe a minha sinceridade, nós estamos fazendo culto de libertação para crente. Antigamente quem via ser liberto era os ímpios. Agora quem está precisando de libertação são os crentes. Eu estou te falando porque eu estava em uma igreja esses dias, quando eu comecei a orar por libertação, um obreiro caiu endemoniado, possuído. Fazia parte do corpo de obreiros da igreja. E sabe o que isso está acontecendo? Falta de oração. Quem ora não fica enganado. Quem ora não se move por coleguismo. É meu parente, eu gosto, eu amo, vou trazer para isso, para aquilo, não. Quem ora sabe quando Deus está, quando não está, o que Ele está fazendo, o que Ele não está fazendo. E a igreja precisa voltar ao altar da oração. Que você vive reclamando, porque o culto é frio, porque está acontecendo isso, acontecendo aquilo, mas você não admite que é você que não busca mais. E usava-se uma expressão na igreja antigamente sobre o famoso pagar o preço. Aí sabe o que esse povo fez? Das igrejas mais e lá viu Jesus. Jesus já pagou o preço todinho. O preço todinho que ele pagou foi o da salvação.
Agora, se você quer ter graça, unção, ministério, profundidade com Deus, você vai ter que pagar o preço. Sabe o que é pagar o preço aqui? É essa carne podre nossa, que não gosta de orar, mesmo não gostando, ela vai. Vai por quê? Porque eu obrigo ela a ir. Paulo disse, eu faço do meu corpo meu escravo. Você não quer, mas você vai. Então está na hora de você largar essa preguiça espiritual, irmão, e dobrar o teu joelho. Porque Deus não se move por sentimento. Por exemplo, você vem na igreja. Aí hoje é quinta-feira. Pastor, estou triste, chateado, cansado. Aí você vem arrastado. Aí domingo você descansou, tem um final de semana maravilhoso com a família. Domingo você está aqui alegre, feliz e contente. Deus não se move por sentimento. Se Deus se movesse por sentimento, nós estávamos perdidos. Por exemplo, pastor, quando eu sinto vontade, eu oro. E quando você não sente? Eu não oro, está errado. Não, pastor, mas eu não oro porque eu não estou sentindo nada. Mas Jesus não disse que é para sentir. Ele disse que é para orar. Que nós criamos essa ideia. Presente que Deus é para sentir, irmão. Tem dia que você não vai sentir nada, nem dor de cabeça. Mas Jesus não prometeu que estaria ali a hora que você sentisse. Ele prometeu que estaria todos os dias. Então tem dia que você está sentindo e Ele está. Tem dia que você não está sentindo nada e Ele está aí do mesmo jeito com você. Para orar. E olha que eu estou só falando coisas práticas. Por exemplo, o que você acha que passa na cabeça de um Deus que você contou o problema da sua vida para todo mundo, menos para Ele? Sua amiga já sabe. A outra amiga, até suas inimigas já sabe. Tem gente que nem deveria saber, já sabe. Que o povo anda tão falante hoje, que tem gente que entra no Uber, não sabe nem quem é o Uber já sabe do teu problema. Eu estou mentindo? Ainda põe lá, na avaliação, acaba gente boa. Irmão, ele é Uber, ele não é terapeuta. Chega no final do dia, o cabo não sabe nem para onde está dirigindo. Tanto problema dos outros que ele ouviu. Daqui a pouco ele está conversando com o motor do carro. Mas você falou para um, falou para outro, falou para todo mundo. Quem foi a única pessoa que você não falou ainda? Ah, mas ele não sabe, mas quer ouvir da tua boca. Porque para isso que serve a oração. É você que, Deus, eu estou passando por isso, isso e isso. E eu preciso de uma solução. Vá orar. Vou dizer mais, irmão. Ainda que a motivação para você orar comece de forma errada. Por que de forma errada, pastor? Porque você não tem que orar porque está precisando de milagre. Você tem que orar para manter intimidade. Quem ora só para ter milagre é pedinte. Mas se o milagre foi a isca de Deus para você começar uma vida de oração, está valendo. Por quê? Porque você ora pedindo. Depois que você pega o costume de orar, você nem lembra mais do que estava pedindo. Você desfruta do tempo que você passa com Ele sozinho. Então vai orar. Pastor, eu queria orar, mas a galera não quer ir para o monte. Jesus não falou para você ir para o monte, Ele falou para você orar. Falou, fecha a porta do teu quarto. Pastor, lá em casa não tem porta. Põe um lençol. Pastor, não tem lençol. Dobra o joelho e ora. Porque o quarto ali não representa o quarto parede. Representa um lugar reservado de intimidade. Vou dizer uma frase para você. Jesus disse para você entrar no quarto, fechar a porta, que Ele vai ouvir a sua oração. Vou te dizer uma frase. Olha essa conjectura. Você entra no seu quarto para falar com Ele. Quando você começa a falar com Ele, Ele tira você do seu quarto e leva para o quarto dele. E aí eu vou te dizer uma coisa. Uma coisa é você entrar no teu quarto para contar problema para alguém. Outra coisa é Deus te chamar para a particularidade dele e dizer, eu vou dar um jeito nisso, 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 nisso. E você só descobre isso quando você entra no seu para acessar o dele. Tem muita gente querendo ministério, querendo ser rico, querendo ser famoso, querendo cantar muito, querendo pregar muito, querendo pastorear a igreja, querendo fazer isso, querendo fazer aquilo, e Deus só quer que você ore. Por quê? Porque quando você começa a orar, as outras coisas destravam na sua vida.
Você vai parar de colocar a culpa nos outros, no diabo e tudo, e você vai dizer, na verdade, a culpa era minha, que eu tenho todo o privilégio de ter um Deus todo-poderoso agindo por mim e não fiz nada. Então diga para o seu irmão, vai orar. Vai orar, irmão. Acorda de madrugada. Já percebeu que tem gente que acorda de madrugada, não está com sede, não quer ir ao banheiro? Você acha que você acordou para quê? É o Espírito Santo, irmão. Aí você deita na cama, rola para lá, rola para cá, rola para lá, fica 1 hora rolando e não dorme. Você acha que é quem? É o Espírito Santo dizendo, vai orar. Ele só te deu uma dica, eu te acordei. Agora vai. Aí tá lá, vai. Daqui 1 hora ele não foi. Porque você foi dormir. Então começa. Abre um propósito. Ora. Porque a oração muda destinos. Se você for perguntar para Daniel, ele vai dizer, a minha oração me colocou dentro do palácio do rei. Se você for ler a Bíblia, você vai ver que a oração levou homens a viver vitórias absurdas, sem fazerem nada. Então você não precisa de um tanque de guerra, de um canhão, de uma metralhadora, nada disso, você precisa orar. Por quê? Porque a oração é a arma do crente. Vai orar, irmão. Que Deus vai dar um jeito nessa doença que está tribulando a tua vida. Vai orar que Deus vai resolver o problema que você está enfrentando lá na tua empresa. Vai orar que Deus liberta teu marido, liberta o teu filho, liberta teu pai, liberta tua mulher, liberta teu parente. Vai orar que essa sociedade vai ser quebrada e Deus vai te dar paz. Vai orar que Deus age. Mas enquanto você não chama Ele, Ele não pode fazer nada. Eu nasci numa época onde as pessoas, antes de qualquer atitude, elas oravam. Até para tomar remédio, a pessoa dizia, eu vou orar, se Jesus não curar, eu dou remédio. Eu nasci nesse ambiente e eu ainda creio no poder de Deus. Sabe o que está acontecendo hoje? As pessoas estão substituindo o poder de Deus por coisas que fazem cócegas na nossa carne, cócegas na nossa alma. Só que o poder de Deus não vem aqui para dizer, isso, não, o poder de Deus é na oração, que você vai lá, aonde é o problema, se é demoníaco, se é hereditário, seja o que for. Quem tem uma vida de oração, o diabo não consegue ficar no mesmo ambiente que ele. Quem tem uma vida de oração, a enfermidade não consegue ficar no mesmo ambiente que ele. E eu vim profetizar na DNV aqui hoje, que Deus vai levantar guerreiros e guerreiras de oração. Quando o diabo olhar para você, ele vai dizer, não mexe não, porque essa aí tem intimidade com ele. E eu finalizo. Essa questão de ter o altar aceso para Deus é tão séria, que no dia que Abraão abandonou o altar por causa de Isaac, Deus pediu Isaac de volta. Não vou entrar nesse detalhe que eu já preguei isso aqui. Mas o Elias profetiza que não vai chover. 3 anos e meio depois ele aparece. E ele diz, Acabe, sobe para o monte Carmelo, porque o Deus que responder com fogo será o Deus de Israel. Espera aí, Israel está precisando de fogo, irmão? Não, Israel está precisando de água. Não seria mais prático Deus dizer assim, o Deus que manda água resolveu esse negócio e é nós? Por quê? 3 anos e meio sem chuva, eu vou mandar chuva e está tudo resolvido. Mas Deus diz o quê? O Deus que responder com fogo. Por quê? Porque água era a necessidade do povo, fogo era a necessidade do altar. Sabe o que Deus está dizendo? Eu nunca vou atender a tua necessidade sem antes você responder a minha. Primeiro você acende, depois eu libero o que você precisa. Que mais? Fogo não precisa de marketing. Fogo não precisa de divulgação. Pegou fogo um tempo atrás num país fora aí, coisa de minuto, estava todo mundo sabendo. Porque aonde está pegando fogo a gente descobre. Porque aonde o fogo pega, o trabalho humano é diminuído, porque Deus age por si só. É por isso que Ele quer acender você, para que você vá para o teu trabalho, para a tua faculdade, para a tua empresa, para o teu ambiente, queimando por Ele. Pastor, mas eu sou um advogado. Vai ser um advogado cheio de fogo. Mas eu sou médico, vai ser um médico cheio de fogo.
Mas eu sou isso, eu tenho que ser mais equilibrado. Não, o fogo não vai te desequilibrar, irmão. Isso vai deixar você meio doido de vez em quando. Segura a mão de alguém e eu encerro. Diga para ele: Deus não quer mais te ver apagado. Diga, ele te acendeu um dia. Diga para ele te acendeu um dia. E a ordem dele é que nunca mais esse fogo se apague. Diga: hoje ele está te dando uma chance. Se apagou, ele vai te acender de novo. Diga: eu profetizo sobre a tua vida que esse fogo que ele vai acender nunca mais vai se apagar. Nunca mais. Nunca mais. Põe a mão sobre o seu coração. Ele está dizendo: remove a cinza que o resto eu faço. Põe a lenha que o fogo é comigo. Estou sentindo a graça de Deus aqui. Quero profetizar que quando o fogo dele voltar a queimar em você, nada que o diabo tentar lançar contra você conseguirá te atacar mais. Sabe por quê? Mosca só pousa em fogão que está frio. Aonde está pegando fogo, a mosca não entra, não toca, não vai. E assim será na tua vida, por causa do fogo do Espírito que está em você. O diabo não vai mais viver perturbando a sua vida, porque Deus está dizendo: você vai para casa hoje queimando, vai para a escola amanhã queimando, vai para a faculdade, vai para a empresa, vai para onde você tiver que ir, e o fogo aceso dentro de você. Mão direita para o céu.